Afinal, o que é esta busca do ser humano? Aqui a pergunta é sobre essa busca pela espiritualidade. O que é essa busca? O que é essa coisa chamada espiritualidade que o ser humano está buscando? Aqui eu quero com você, nos próximos minutos, investigar essa questão com você. Há uma confusão. Sempre o ser humano, psicologicamente, em razão dessa complexidade mental que todos nós trazemos, ele carrega confusões. Uma confusão está dentro desse processo de busca. Essa assim chamada espiritualidade. Afinal, o que é isso? O que estamos de verdade buscando? Aqui eu quero enfatizar com você a importância do fim da busca e não da continuidade dela. Tudo que nós buscamos para encontrar. E quando encontramos, não há mais busca. Então, o nosso interesse real deveria ser para o fim da busca e não para a continuidade dela. Talvez você diga assim: eu estou buscando para um dia encontrar o fim da busca. Aqui eu tenho algo para lhe dizer a respeito desta busca, desta assim chamada espiritualidade. A realidade divina, ela não é como nós acreditamos. Ela não é espiritual, no sentido em que o pensamento constrói ou forma ou modela essa expressão. A expressão é espiritualidade ou espiritual. A realidade divina, ela está fora de tudo aquilo que o pensamento possa idealizar, possa produzir, possa construir. Ou da forma. A verdade daquilo que é Deus, esta realidade divina, aquilo que realmente é espiritual está fora da mente. Está fora daquilo que o pensamento possa identificar. Portanto, a verdade divina, ela não é algo que se encontra na busca. É algo que está fora de todo esse movimento do encontrar, do alcançar, do obter. É por isso que aqui nós tratamos com você, nesse canal, do fim da busca. E não desse processo da busca. E não desse movimento da busca. Nós precisamos parar com a busca. E esse parar com a busca se torna real aqui quando você constata esse movimento aonde ele acontece. Então a pergunta aqui é: onde acontece esse movimento da busca? Encontrar onde isso acontece é terminar com a busca. Esse processo da busca é um processo que ocorre, que acontece nesse eu. O nosso interesse real precisa ser para a constatação da realidade divina e não para a busca ou procura dessa realidade numa construção que o pensamento faz. A palavra Deus, Espírito, verdade,
Repare, a palavra é uma palavra. E o pensamento constrói em cima dessa palavra uma imagem. Essa imagem não é a realidade. É uma imagem construída em cima de uma expressão. A palavra não é a própria coisa. A palavra Deus não é Deus. A palavra verdade não é a verdade. A palavra espírito não é o espírito. Mas tudo que o pensamento faz ou tem feito até esse momento é trazer palavras e formar imagens sobre as palavras. É isso que o pensamento tem feito. Então, toda a nossa vida pessoal, ela é constituída de palavras, de imagens, que na verdade são pensamentos. Então, nós temos certezas e dúvidas, conclusões, crenças, propósitos, alvos, objetivos, buscas, tudo isso se assentando na base do pensamento, tendo o seu assento sobre o pensamento. Então, toda essa assim chamada vida que conhecemos é a vida construída no pensamento. Assim, o ideal do propósito de encontrar é um ideal que é uma imagem estabelecida dentro desse propósito pelo pensamento. Assim, a ideia de encontrar Deus é uma imagem que o pensamento construiu. E pegou essa imagem e afastou desse instante, para em algum momento isso ser encontrado. Então, basicamente, essa assim chamada busca pela espiritualidade é algo que ocorre no tempo. Precisamos de tempo para ter esse encontro com a espiritualidade. Mas o que é essa espiritualidade? É algo que o pensamento está construindo com uma imagem. Se é o pensamento que está construindo essa imagem, isso faz parte ainda do pensamento. Portanto, isso não pode ser a realidade divina. Pode ser qualquer coisa, menos a realidade divina. Porque esta realidade está fora do pensamento, está fora da imagem, está fora de um projeto que o pensamento possa idealizar e, portanto, alcançar. Acompanhe isso com calma. Essa busca por Deus, ela precisa ser compreendida. Quem é esse elemento nessa busca? Então, aqui, voltamos para o ponto inicial. Quem é esse elemento nessa busca? Temos que investigar a natureza desse elemento que é o buscador. Portanto, agora não se trata mais daquilo que está sendo buscado, porque o que está sendo buscado é algo que o pensamento está projetando e, portanto, faz parte dele. Assim sendo, não é real. Mas esse elemento envolvido no propósito, envolvido na busca, esse está presente aqui. Que elemento é esse? Acompanhe comigo aqui, estamos colocando para você. Investigue isso, observe isso, olhe para isso, agora aqui nesse instante.
Nós fomos educados, formados, ensinados, orientados na busca. Aqui nós temos que descobrir quem é esse elemento na busca. O encontro com a realidade divina não é algo no tempo. Portanto, não é algo que se encontra, e sim algo que se revela aqui e agora. Exatamente quando não há mais essa busca, porque não existe mais esse ideal, essa imagem, essa coisa sendo buscada. Então, aquilo que aqui está presente pode se revelar. Se revela esse movimento do buscador. Então, se revela esse que busca. Tudo que nós precisamos para a constatação, para a ciência da revelação de Deus, aqui e agora. Veja, não está no amanhã, não está no futuro, não está no tempo, mas aqui, nesse instante. Tudo que nós precisamos é investigarmos a natureza desse que busca, que é o eu. O que é esse eu? O que é esse mim? Quem é esse que está querendo encontrar Deus? Ou a verdade, ou a espiritualidade, ou querendo encontrar alguma coisa? E por que ele está nesta busca ou nessa procura? Então estamos aqui com você investigando a natureza do eu. E, naturalmente, se ele está nesse movimento, é porque ele está insatisfeito. Ele se sente incompleto. Ele se sente infeliz. O ser humano esteve sempre à procura de alguma coisa. Essa procura é algo presente nesta consciência humana. Isso porque existe em nós, em cada ser humano, um anseio ou anelo por algo além daquilo que ele é como pessoa. Se vendo dentro desse contexto da vida como alguém separado dela. Então há um nível de incompletude. Há um nível interno de insatisfação. Nada lhe faz de verdade feliz no sentido definitivo. Você não é feliz. Você tem um momento feliz, um instante feliz. Aquele momento você foi, não é mais. Naquele instante aconteceu, não está mais aqui. Nós temos momentos em que somos felizes. Maravilhoso compreendermos isso. No momento em que somos felizes, repare, não há mais busca. Quando você está completo, você não tem pensamento sobre Deus, sobre oração, sobre meditação, sobre práticas espirituais, ritualísticas, práticas religiosas. No instante, no momento em que você é feliz, nesse instante, há uma ausência desse movimento do eu, em sua insatisfação. Não há insatisfação, não existe o insatisfeito. A insatisfação
Acompanhe isso comigo. É a presença do insatisfeito. Quando não há insatisfação, não existe esse insatisfeito. No momento em que esta felicidade está presente, não existe alguém feliz. No momento dessa totalidade presente, não existe alguém insatisfeito. Não existe nem qualquer ideia de ser satisfeito ou de estar satisfeito. Há só um instante, um momento de totalidade, de ser, de completude de ser. Logo a seguir, o pensamento surge e projeta uma outra coisa. E quando isso ocorre, já não há mais essa totalidade de ser, esta completude de ser. Você está de novo, de volta ao velho movimento que é o movimento do eu. Insatisfeito, incompleto, não feliz. Nesta falta de alguma coisa. Então, o que é que isso nos mostra? Que nós precisamos do pensamento, precisamos de uma imagem, de uma representação mental no tempo, para que essa insatisfação esteja presente. Então, a presença dessa insatisfação é a presença desse elemento, que é o eu, insatisfeito. Então, nós passamos uma vida inteira em momentos assim, onde não existe nenhuma busca. Por alguns segundos. Mas logo depois disso, o pensamento constrói algo que ele deseja, que ele idealiza. Então, há esse movimento. Esse é o movimento do eu. Então, o que de fato precisamos para o fim da busca? Precisamos ter a compreensão desse eu. Do que é que esse eu é constituído? Repare, de pensamento, de imagens, de símbolos. Isso cria o desejo. Isso sustenta a imaginação de alcançar, de obter, de realizar. Naturalmente, depois, no futuro, em algum momento. Então, notem, essa é a busca pela espiritualidade. Primeiro, a gente busca no mundo e não consegue. Essa ciência de ser, essa totalidade de ser, esta ausência do movimento, do pensamento no tempo. A gente busca no mundo material. Depois a gente cansa e começa a buscar no assim chamado mundo espiritual. Veja, é o mesmo movimento, é o movimento da insatisfação do eu, nesse movimento do tempo que o pensamento está construindo. E eu disse isso mesmo, é um tempo que o pensamento está construindo. Esse é o tempo psicológico. É nesse tempo que está a linguagem do pensamento, dizendo que você vai ser feliz, que você será feliz, que você terá a paz, que você encontrará o amor, que você encontrará a liberdade, que você encontrará Deus. Então o pensamento projeta essas imagens. A imagem da felicidade, a imagem da paz, a imagem do amor, a imagem de Deus. A imagem da completude, da felicidade. A imagem da iluminação, do despertar espiritual. É só o que o pensamento faz. Ele constrói o ideal.
E o movimento em direção a esse ideal é o movimento do buscador, que é o eu. Portanto, esse eu, que é o buscador, é a própria insatisfação se movimentando. Então, a compreensão desse eu, repare, é o fim desse movimento, que é o movimento do pensamento, do tempo, da busca, da insatisfação. Então, sim, se revela algo novo aqui. Algo fora de tudo aquilo que o pensamento pode identificar. O seu trabalho consiste em tomar ciência da realidade deste ser, que aqui e agora é essa completude. Mas você não pode fazer isso a partir do movimento desse eu, desse alguém, dessa insatisfação. Precisa se aproximar desse eu, desse tempo, desse pensamento, dessa insatisfação e olhar para isso nesse instante. Ter essa aproximação é ter a visão da verdade sobre quem é você. As pessoas querem se livrar daquilo que produz sofrimento na vida delas. E elas projetam, assim, o fim desse sofrimento no futuro. Mas elas se veem separadas do sofrimento, vendo um elemento à parte do que elas são. Quando elas dizem, tenho que me livrar do medo, da rejeição. Eu preciso lidar com esse medo, aprender a lidar com o medo da rejeição, porque eu tenho que me livrar da rejeição. Então, para elas, o medo é algo separado delas. O estado de medo, nesse quadro de rejeição, é algo separado delas. E elas querem se livrar disso. Então, elas estão fazendo exatamente a mesma coisa, projetando um estado idealizado pelo pensamento, livre do medo. Veja, é uma projeção de uma imaginação sobre o que deveria ser. Elas não estão lidando com o que é aqui, nesse instante, que é o medo. Sem o pensamento, sem o ideal, sem uma busca. Então, é assim que as pessoas querem lidar com esses estados. Como se houvesse o estado separado delas. Acompanhe com calma isso. Aqui estamos dizendo para você que isso que está sendo visto e esse que está vendo é um só elemento. Não existe tal separação entre esse que observa e aquilo que é observado. Esse observador, ele se separa daquilo que está presente, como sendo algo separado dele. Esse observador quer se livrar daquilo que ele está vendo nele. Mas notem, isso que está presente é uma única coisa. O observador é a coisa observada. O medo é o medroso. O sofrimento aqui é o sofredor. A insatisfação aqui é o insatisfeito. E qualquer movimento de busca para se livrar disso, ou para alcançar alguma coisa, é a tentativa do próprio observador de se livrar do que não gosta. A verdade sobre isso é que isso não funciona.
Então o ser humano vive uma vida inteira, 40, 50, 60 anos, e ele nunca se liberta da ilusão desse observador. E se esse observador está presente, sempre se separando daquilo que está aqui, isso que está aqui continua. Então nós passamos uma vida inteira vivendo uma vida centrada no ego, no eu, nesse mim, nesse observador. E, portanto, nessa busca que nunca termina. Aqui estamos lhe propondo o fim da busca. No entanto, o fim da busca representa o fim desse eu, que é o observador, que é o buscador. Agora a pergunta surge: como isso se torna possível? Autoconhecimento? Um olhar para todo esse movimento do eu, desse mim, desse ego, dessa pessoa aqui, que é o insatisfeito, que é o buscador, que é o medroso, que é o sofredor. Tomar ciência desse elemento. Não sustentar mais essa separação. Então, qual é a verdade sobre isso? A verdade é que uma aproximação desse eu é a revelação daquilo que está além dele. Então, sim, se revela a realidade divina nesse instante. Se revela, assim, esse estado de ser, que é consciência real, que é felicidade real, que é essa completude. E não se trata de uma constatação da realidade divina aqui e agora, quando o observador não está, o eu não está, o ego não está. Isso é o fim do medo, da rejeição. Na verdade, isso é o fim de toda forma de medo presente no ser humano. O ser humano não tem só o medo da rejeição. Nós temos inumeráveis temores, inumeráveis formas de medo, como temos inumeráveis formas de dores emocionais, psicológicas, de sofrimento. O sábio de Arunachala, Ramana Maharshi, ele propôs a investigação que ele chamava Atma Vichara. Atma Vichara é o caminho direto para a ciência da ilusão desse eu, desse observador, desse elemento que está insatisfeito. Isso requer um olhar para esse movimento, sem esse observador. Se aproximar do que está aqui, sem colocar esse elemento que se separa para fazer algo. Notem isso, é um olhar sem avaliação, sem julgamento, sem comparação, sem qualquer ideia de alcançar, de se livrar, de fazer algo com o que surge aqui nesse momento. Então, isso é Atma Vichara, a autoobservação. É a observação sem esse observador. Então, essa é uma aproximação da verdade da vida dentro de uma visão de não separação, de não dualidade. Isso é Advaita, direto da Advaita Vedanta. A aproximação desse instante, sendo esse instante o único instante onde a realidade está presente.
Essa é a realidade deste ser. Se isso está aqui, não há mais esse movimento psicológico, que é o movimento do pensador, do observador, desse que está insatisfeito. Então, a busca termina, a realidade de Deus está presente. Então, isso é autorrealização, ou iluminação espiritual, ou despertar espiritual. Alguns têm dado diversos nomes para isso, mas não importa. Aqui se trata desta natureza divina, que é a natureza de Deus, aqui e agora, se revelando, como sendo a realidade deste ser. Esse é o nosso assunto aqui com você, dentro do canal. E também em nosso outro canal. Nós estamos investigando isso com você, aprofundando isso com você, tomando ciência disso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o link para conhecer também o nosso outro canal. Além disso, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando isso com você, através de perguntas e respostas, e tendo um encontro com esse silêncio. Fora isso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar dos nossos encontros online. Aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Isso é direto dos Vedas, da Advaita Vedanta. Esta verdade se revela como sendo a simplicidade do divino, a simplicidade de Deus. Isto é a verdadeira espiritualidade. Essa é a verdade da religião.